Fala, meus amigos. Eu queria falar hoje um pouquinho sobre o pecado. Aquele mal, né, que abrange a todos os homens. Aquilo que está, aquilo que nos leva para o inferno, porque o pecado é uma das coisas que nos atrai para um fim maior também, né? Que temos um que é o céu e o outro que é o inferno. Se você é um pecador arrependido, você está nas mãos de Deus no céu. Mas se você é um pecador que não se arrepende, você está indo direto para o inferno. Porque tanto o céu como o inferno foi criado por Deus. Deus não criou o pecado para o homem. Ele criou para o diabo e seus anjos, mas pela consequência e pelo aquele mau intento do homem não querer receber Jesus, é que ele é levado para lá. O diabo não é dono do pecado, do inferno. O diabo não tem domínio sobre o inferno. Ele vai ser um pecador no inferno como qualquer outro que for acompanhá-lo. Então, está em João 15, 22, que diz assim: se eu não viera, nem lhes houvera falado, é Jesus falando, né? Pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Então Jesus está falando, se Jesus não viesse, não tivesse falado nada com a gente não teria pecado, mas ele veio e falou. Então, se ele falou, Deus deixou os 10 mandamentos, então o pecado entrou e agora a gente é ciente de sim ou não, aceito ou não aceito o pecado. Quero viver pelo lado de Jesus ou não. Então, é pelo reconhecimento do bem e do mal que Deus torna o ser humano culpado de algo. Entendeu? Se Jesus não tivesse falado, a gente não estaria passando por isso, né? Porque o pecado, o único que teve o direito, né? Como a gente diz, de um livre-arbítrio, foi Adão e Eva. Eles tiveram o direito de pecar ou não. Nós não. Nós, por ele, nós já temos o pecado natural, que é o pecado que vem de Adão e Eva. Agora, a consequência do pecado é você continuar pecando. O pecado deve ser um acontecimento na nossa vida, que é aquele que realmente você não está esperando, você não está pensando em fazer, e simplesmente você comete por estar distraído, que nós não deveríamos andar distraído, mas nós somos humanos, eu sou humano, você é humano, por isso que eu quero falar sobre isso. Então, o pecado para mim é um acidente de percurso. O pecado não é uma coisa que o crente deve cometer ou tem que cometer, porque Jesus, nós vemos na palavra que diz que Jesus, pelo que a gente vê e conhece Jesus ali, ele foi 100% homem e 100% Deus. Se Jesus foi 100% homem, esse homem 100% poderia ser nós também, porque aí nós teríamos que ser um homem só com pecado que vem de Adão e Eva, e não vivendo na prática do pecado. A gente pode dizer não. Uma pessoa chega aqui e me oferece uma coisa. Eu vou dizer sim ou não. Eu vou pensar, Jesus aceitaria isso? Jesus ia querer fazer isso? Então, eu ia dizer não. Eu pequei? Não. Mas o caso que você, ou eu, ou qualquer pessoa, quer tomar a nossa decisão. Não, eu faço. E se não der certo, eu paro. Mas quando a gente entra, é difícil de sair. O eu faço, esse aí já tem. É igual aquele, não tem nada a ver. Entendeu? Então a gente tem que se preocupar muito com essas coisas. A gente, primeiramente, Jesus faria isso? Faria. Então eu faço.
Jesus faria isso? Não faria. Então não faço. Simplesmente você fugiria deste pecado. Com poucas palavras que nós vamos estar falando aqui hoje. Porque tudo isso que a gente vem falando, a gente estava conversando com uma menina, mocinha, para mim é criança, né? 14 anos é criança. Tanto que quando era escolhido lá na frente, era de 20 anos para cima. E na maioria é homem, mas hoje a gente coloca meninos e meninas. Então, um menino de 14 anos para mim é uma criança e uma menina de 14 anos é uma criança, ainda não tem direito de escolher. Então, nós, os pais, pecamos muito em achar que elas já podem tomar decisão. Quando a Bíblia, em Provérbios 22, versículo 6, capítulo 22, versículo 6, diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho que deve andar, que mesmo depois de velho, não se desviará dele. Então, o que acontece aqui? Se a gente deixar uma criança, um filho de 13, 14 anos tomar as suas decisões, nós vamos estar nos deixando nossos filhos pecar. Nós estamos permitindo que eles venham para o pecado. Eu estava conversando com essa menina e ela tinha os gostos dela. Ela tinha o gosto como o namorado. Ela com uma menina com 14 anos, que já falou que já beijou muito, mas um pai severo, não vou dizer quem é a menina, mas eu conheço o pai onde a filha vai quer levar, mas ele não é botar uma rédea dela, botar uma coleira no pescoço dela, é ensinar o caminho, o que deve e o que não deve. É isso que Jesus falou. Se ele não tivesse vindo, a gente não teria pecado, mas Jesus veio. E agora a gente tem pecado por desobedecer aquilo que a palavra nos fala. Então uma delas foi essa. Então ela falou que ela queria namorar um rapaz que fosse escuro. Até aí não tem importância nenhuma. Claro, escuro, branco, preto, não, aí não, isso não tem importância. Mas que ele teria que ter tatuagem. Espera aí, uma menina da igreja, pais severos da igreja, que leva a sua filha, traz a sua filha, a filha dele tem isso, mas o pai tem uma argola na orelha, daquelas grandona. O pai, eu não lembro se ele tem tatuagem, mas acho que tem. Então, como ele pode ensinar a filha dele se dentro da igreja ele faz essas coisas? Então, tanto ele peca como uma filha, mas não tem nada a ver. Jesus não quer esse meu corpo. Mas a Bíblia diz, mesmo que a Bíblia diz que nós vamos receber um corpo transformado, ela diz que nós devemos cuidar do nosso corpo. Nós não podemos marcar nossos corpos. Entendeu? Então, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, uma menina de 14 anos, que já tem esse pensamento, quer fazer uma tatuagem, tem a orelha toda furada com aquelas argolinhas de brinco, e quer fazer mais, já tem mais filhos, e ele quer fazer. Por quê? Cadê o cuidado? Então, está vendo como nessa família existe um pecado, mesmo que eles achem que não seja um pecado? Eu até creio que depois de uma certa idade, a menina vai ter o direito dela de escolher. Ela já concluiu os estudos dela, ela já está trabalhando, já é uma mulher formada ou um homem formado, ele já tem o direito até de escolher. Porque nós não estamos na Palestina, né? Quando a menina já nasce, hoje eu não sei, né? Mas a gente, quando lê a Bíblia para aquele lado lá, a menina já nasce, já com o casamento marcado, e o menino também. Não, hoje não. Aquilo para mim é um grande erro. Porque o pai, ao contrário de, daqui a pouco eu vou ler, um pai, se a gente for escolher um filho para a nossa filha, uma pessoa humilde, uma pessoa trabalhadora, um certo trabalhador mesmo,
mas de uma família humilde, que ganha um salário, que ele vai sustentar a filha dele melhor às vezes do que um rico, com carinho, vai botar comida em casa, com desespero, mas vai colocar. Porque o rico não, ele é rico, ele não precisa nada para botar comida em casa, mas essa pessoa humilde pode vir fazer isso. Então, nós não vamos dar nossas filhas para casar com essa pessoa. Eu não digo que um desses rapazes que ficam sentados na calçada, que não quer trabalho, não. Não, aí não. Eu não quero que minha filha case com uma pessoa dessa. Eu dou conselho a minha neta, né, para que preste atenção nisso. Se o namorado dela é uma pessoa que trabalha, ela não, já converso, que ela também tem esses 14 anos, mas não era com ela que eu estava falando, tá? Mas eu converso com ela, por isso que eu estou falando aqui, que ele não precisa ser, não é louro, ou moreno, ou sararado, seja lá o que for, porque eu mesmo sou moreno e me casei. Não sou alto e me casei, então não é por esse lado. É que a pessoa seja trabalhador e esteja disposto a sustentar a sua casa. Esse. Porque o rico bota comida, mas nem sempre ele dá o carinho à esposa. Não estou dizendo que é 100%, estou 100% certo. Então é isso. E agora, ela fez a idade dela, ela escolhe, eu quero casar com aquela pessoa ali, eu gostei daquela pessoa ali, aquela pessoa é boa de palavra, cuida bem de mim, fala comigo com respeito. Aí sim. Mas fora disso, eu acho que o pai não deve. Agora, os pais devem, né? Ela deve trazer o namorado aos pais, como o filho traz a namorada também aos pais, para eles conversarem, né? Porque nem sempre, porque a menina é filha de um mau elemento, ela também é mau elemento. Nem mesmo assim o rapaz, nem sempre. Né? Ninguém quer um namorado para filha, nem uma namorada filha que seja mau elemento, que não queira andar correto na vida. Aí é outra coisa. Mas agora, o escolher ainda fica para ela, porque ela já é uma moça de maior, responsável, trabalha, entendeu? Então, o pecado, às vezes, também vem nisso, nós escolhermos, porque nós vamos escolher segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer, segundo o que Ele vai dar para nossos filhos, em termos de financeiros, não de amor. Entendeu? Eu sei que o amor só não enche barriga, mas a gente também pensa por este lado. Então, é uma em 100, quando o pai pode escolher. Então, nós vamos ler aqui em 1 Crônicas 2, 34 e 35, diz aqui: Sesã não teve filhos, mas filhas. E tinha Sesã um escravo egípcio, cujo nome era Jara. Deu, pois, Sesã sua filha por mulher a Jara, a quem ela deu à luz a Atai. Quer dizer, esse pai deu a sua filha para casar com um escravo. Mas a gente sabe que não seria bem assim, né? Porque uma mulher casada com uma escrava, ela se torna escrava também. Porque o marido dela é o cabeça. Ele é o cabeça, ele é o escravo. Então, toda a sua família. Ela pode, na Bíblia diz, né, que como o pai deu, e se amanhã ele for liberto, e a filha quiser ficar, ou o pai quiser, ele não deixa o filho, o escravo levar. Porque ele deu a filha, passou uma bicicleta, essas coisinhas com motor aí, fez um barulho bem grande. Então ele deu a filha. Aí é diferente. É igual quando diz, né, que se o escravo casasse, tivesse filho com uma escrava e tivesse filhos, né, o seu senhor, na época da libertação dele, ficaria com a escrava e com os filhos que pertenciam a ele. Aí, isso era um motivo do escravo também ficar. O escravo não pode ir embora e deixar sua mulher e seus filhos. Entendeu? Então, são coisas que a gente vê.
Esse homem, a gente não sabe se ele deu a filha, porque o escravo era um homem forte, de um porte bonito, mas ele já deu com a cabeça pensando, ele não vai levar minha filha. Então, se ele fez isso, também é pecado. Se Jesus não tivesse falado, a gente não teria pecado. Mas Jesus falou, então nós temos pecado. Nós pecamos em todo momento da nossa vida, porque nós somos inclinados para o pecado. Mas eu digo a você, não é que você deva estar na prática do pecado. O pecado é um acidente de percurso. Então, fuja dele. Você tem o direito de fugir, porque Jesus diz, fugir dele e o diabo fugirá de vós. Então, nós sabemos tudo isso. Então, eu tenho o direito de dizer assim para uma pessoa, eu não pequei. Quando muitos dizem, não, eu sei, eu sou pecador, em Adão e Eva, mas em Jesus não. Que Jesus me livrou do pecado, me perdoou, morreu por mim, para me livrar dele. Agora, eu peco quando eu tomo essas atitudes de não tem nada a ver. A Bíblia diz, não devemos marcar o corpo, eu marco, pequei. Então, aí eu estou ciente, porque está escrito aqui, Jesus está dizendo aqui, mesmo que venha a ser no Velho Testamento, mas Jesus estava lá, tá, pessoal? Não vamos dizer que Jesus não está. Vamos fazer igual essas religiões aí, que só colocam Jesus em certos local. Né? Espírito Santo, então, a gente hoje em dia não vê ele em lugar nenhum. Aquele que habita em nós, aquele que nos dá a direção, a gente não fala dele. Jesus, Espírito Santo, é Deus. Entendeu? Então, vamos prestar atenção. Jesus falou, é pecado. Jesus não falou, não é pecado. Mas está aqui na nossa frente. Então, vamos tomar cuidado com esse pecado. A própria Bíblia diz que o inimigo ele anda ao nosso derredor, procurando como nos estragar, né? Então, aqui em João 21, capítulo 21, versículo 17, diz assim, pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito, pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Então, olha um dos pecados que nós também cometemos muito, negligenciando a palavra de Deus, não evangelizando, não fazendo a vontade. Então, o pecado ele nos ronda. Não preciso ir evangelizar, porque Deus já sabe quem é os escolhidos. Então, não vou, se Deus sabe quem é o escolhido, que eu sei que Ele sabe, então eu não preciso ir. Mas isso também é um pecado, porque Jesus deu uma ordem para que a gente fosse e pregasse o Evangelho. Ele não falou para aqueles apóstolos, não, ele deixou, está na Bíblia para a gente. E de pregar o Evangelho a toda criatura, não importa quem seja. É o mendigo que está na rua, é um sem-teto, seja ele quem for, nós devemos ir. E a gente, muitas das vezes, não vai. E outra coisa, a pessoa fala assim, ninguém quer ir, vai você sozinho. Jesus não falou isso a Pedro aqui, para que ele fosse sozinho. Aquilo já é um contexto diferente. Quando Jesus mandou os discípulos, ele mandou 70, ele mandou de 2 em 2, ele mandou reunidos. Ele não mandou uma pessoa sair por aí e falando sozinho, quando uma igreja tem milhões de pessoas. Né? Não estou dizendo uma igreja, quando eu digo uma igreja, a Assembleia, a Batista, a minha aqui, presbiteriana. Então ele mandou todos nós irmos e pregar o Evangelho. Mas a gente agora se reúne na igreja e não quer sair lá de dentro, porque botar o ar-condicionado é muito bom ficar sentado
num calor desse que está fazendo, num ar-condicionado. Então, o pecado, ele vem e ele entra sorrateiramente para fazer com que venhamos pecar e se despercebido não vamos notar o pecado. Mas o inimigo das nossas almas, ele está aí. Ele não quer ir sozinho para o inferno, ele quer levar pessoas com ele. Outros anjos ele já conseguiu. Agora ele quer levar também aquele que Deus criou a sua imagem conforme a sua semelhança. E esse é eu e você. Então, vamos tomar cuidado, vamos tomar cuidado com o pecado que vem nos rodando a cada dia, para que não venhamos cair nele. Vamos fugir dele, vamos acordar meditando na palavra, o dia todo meditando na palavra, até a hora de dormir, para que até nos nossos sonhos sonhamos com as coisas da palavra. Então, que Deus nos abençoe. Aí isso eu deixo para mim e para você, porque Jesus não falou isso só com você, porque essa preocupação foi comigo quando eu conversava com essa jovem. Então isso ficou gravado no meu coração. Por isso eu estou dando um alerta para você, pai. Você pode estar levando sua filha para a igreja, pode estar fazendo muitas coisas, achando que está certo, com dureza. E não é dureza, é amor. Então você ensina ele ou a ela, fala com eles um modo que você acha mais certo, porque nós não somos os perfeitos, então nós temos falha. O modo que você acha mais certo é aquele que está na palavra de Deus. Se você está ensinando ele esse caminho, muito bem. Agora, se depois de adultos eles se desviarem, você não vai se sacrificar tanto, porque você já fez o que era para fazer. Agora é uma buzina, naquela hora foi uma bicicleta que passou, né? Agora passou uma pessoa se irmou de buzinar nesse momento. Entendeu? Então, vamos ficar atentos, mas atento com a palavra de Deus. Porque se a gente estiver atento com a palavra de Deus, nós estaremos certos para com Jesus. Um abraço a todos, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo.